Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao curso Magia das Ervas. Hoje a gente vai ter a aula 2, que é sobre a confecção de magias simples. Isso não quer dizer que por ser simples seja fraca ou forte. Não é exatamente isso que vai definir a potência da magia. A gente vai trabalhar aqui sempre com a força e a inspiração de Maria Mulambo, e que eu sou médium e trabalho com a força da Maria Mulambo, que sempre vai trabalhar com os elementos que a gente tem disponível em casa, no caminho para a faculdade, no caminho para deixar o filho na escola. Ela faz com que a gente perceba que a magia ela pode ser feita de uma forma simples. E isso é extremamente democrático, que é uma característica dessa senhora, e também político, porque quando você entrega nas mãos de uma pessoa, de uma instituição, a sua espiritualidade, em alguns momentos, não estou generalizando e dizendo que é sempre assim, mas em alguns momentos, nome de ervas super complicados, trabalhos super caros, coisas desse tipo podem acontecer, né? Mas a ideia desse curso aqui é que a gente tenha autonomia. Isso quer dizer que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, porque a autonomia ela vai vir da conexão que você vai estabelecer com os seus guias e o quanto você está disposto a ouvir. A relação com as ervas está muito ligada com a escuta, porque é a partir do contato com essa frequência que a gente começa a entender muito sobre nós mesmos, sobre as relações que nos cercam. Por exemplo, a gente tem uma erva muito simples aqui, que é o alecrim. E o alecrim, ele é uma erva usada de forma milenar, era utilizada no Antigo Egito. Na Índia já usavam alecrim para fazer vários produtos, várias comidas. É um tempero, mas é também uma erva mágica. Então, o alecrim ele vai trazer essa vitalidade, ele vai trazer a limpeza, ele vai trazer a força e também a coragem. Só que a gente precisa estabelecer esse diálogo anteriormente, no momento em que a gente toca a erva, no momento em que a gente escolhe essa erva. E aí, várias questões podem aparecer. Tem gente que mora perto de terra, tem terra para plantar, e aí consegue ter acesso à erva fresca. E tem gente que não, que mora na cidade, e aí vai ser muito mais complicado. E a erva seca? Ela tem algum poder? Será que dá para usar, né, essa erva que já está diferente do que ela é naturalmente, que com a ativação do tempo, né, do passar do tempo? Sim, a gente pode usar essa erva, só que eu vou ensinar para vocês uma forma, né, uma reza, para a gente fazer essa ativação. E todo o princípio da magia natural vai passar exatamente pelo diálogo que eu vou estabelecer com esse ente. Então, ao enxergar nesse ramo, não só um ramo de erva, e sim um ente, uma planta de poder, uma guia também, que eu vou fazer com ela, é um diálogo para fazer a minha magia, a gente começa a lidar de forma diferente com essa erva que está na nossa frente. Então, o mais importante não é que você vai gastar muito dinheiro, às vezes você já tem, né, como ter plantado num vasinho, e o alecrim plantado, ele é excelente, porque se você coloca ele perto da sua cama, ele vai fazer uma ação antidepressiva também. Então é muito legal ter uma jardineira na janela, ou num vasinho próximo da sua cama, ou mesmo na cozinha para você usar como tempero. Então eu recomendo fortemente que você tenha plantado aí pertinho de você. Mas voltando aqui à conexão com a erva, é exatamente isso que vai estabelecer se a sua magia vai ter força ou não. E isso é fácil? Conexão com os guias,
a escuta intuitiva, isso é simples? Não, isso não é simples. A gente precisa encarar as nossas sombras. A gente precisa entrar em contato e estar disposto a encontrar com a nossa espiritualidade nos níveis que a gente não quer encarar. Porque vai ser dessa forma que a gente vai poder estabelecer, de fato, o contato com os guias. Então, é um processo. Cada pessoa vai trabalhar com as ervas de uma forma diferente. Eu ensino o básico, mas você vai encontrar qual é a melhor forma de lidar com essas magias, certo? Então, a erva seca vai ter força, a gente vai precisar fazer uma ativação. Eu vou ensinar a que eu aprendi com o Adriano, com o mestre Adriano Ribeiro, que é uma ativação simples. Você pode estar no seu altar, colocar ela no altar, acender uma vela, ou então em silêncio, no escuro, a maneira que você sentir melhor. Mas você precisa falar, você precisa trazer a palavra para essa erva. A ativação vai ser feita dessa forma para a erva seca. Porque a erva já perdeu, quando está seca, ela perdeu a água. E a água, ela é a condutora da magia no contato com o corpo do ser humano. Então a gente vai precisar ativar essa erva e vai dizer, com palavras, você pode usar as suas, mas com essa intenção, que essas ervas tenham força viva e ativa, capaz de trazer benefícios para mim, para que eu manifeste esse benefício para os outros. Porque a gente, no momento em que começa a lidar, sentir o cheiro, sentir a textura e a presença, a frequência dessa erva, a gente já precisa começar a vibrar nessa potência. E muito importante entender, apesar de alguns grupos transformarem magia num mercado, a magia, ela é frequência. Então, a pessoa que, por exemplo, vai adquirir um bastão de ervas, que é um bastão de ervas defumador, ela já está na frequência desse bastão de ervas. A gente só facilita, porque o meu curso aqui, além de ensinar a fazer as magias, também vai ensinar vocês na aula 4 a empreender com esses materiais. Só que não é um empreendedorismo qualquer. A gente aqui está falando do sutil. A gente está falando da pessoa que vai chegar e vai ter acesso a essa magia. Essa pessoa já está conectada com esses entes, né? Esse aqui é um bastão de alecrim com arruda. Ou seja, o alecrim que vai trazer a vitalidade, a arruda que vai fazer uma limpeza, e ela é brutal na limpeza, ela corta mesmo, mas ela traz força, porque a arruda, ela é implacável. Então, se eu faço um bastão de limpeza junto com uma erva de vitalidade, eu estou trazendo para o ambiente, trazendo para as pessoas que estão nesse ambiente, além de uma proteção, de uma limpeza, uma força e um direcionamento para as demandas e as batalhas do dia a dia. Então, esse é um bastão alecrim com arruda, ideal para quem está nesse momento enfrentando muitas batalhas, tá? Então a gente coloca esse bastão aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para acender e como é que usa, mas eu vou voltar aqui, ó, fiz a ativação dessa erva, agora eu posso trabalhar com ela, e aí a gente vai trabalhar agora para começar fazendo um banho. Ah, mas vai fazer um banho de erva seca? Pois é, a gente, em alguns momentos, nem água tem, né? No Islã dizem, se você não tiver água, que você tome banho de areia. Então, se você só tiver erva seca, é com a erva seca que você vai trabalhar. Depois de fazer a ativação, vai debulhar esse ramo de alecrim aqui dentro de uma bacia, a gente está com uma bacia de ágata. Então, vai debulhar esse alecrim dentro da bacia. Enquanto você está debulhando, você já pode colocar a intenção nessa erva, né? Então, pensar que você quer trazer para sua vida mais vitalidade, mais força, mais alegria. E é muito importante que você prepare o ambiente para isso, coloque uma musiquinha relaxante, faça do ritual com as ervas já uma terapêutica e uma magia na relação com você, porque essa é a função, né? Então é uma energia de muita força, é algo que a gente subestima por parecer ser simples, né? Ter um raminho de erva na mão, mas é de uma potência muito grande.
vai debulhando as ervas aqui dentro da bacia. E é sempre legal, mas quanto de erva eu coloco? Muito simples, é pensar em um punhado. O que é um punhado? Vou mostrar para vocês o que é um punhado. Um punhado é uma quantidade que cabe na minha mão. Então, eu vou colocar um punhado de ervas na mão e vou trabalhar com esse punhado. Aí, se eu quiser colocar um punhado de alecrim, um punhado de arruda e um punhado de sal grosso também, porque apesar de achar que o sal grosso ele precisa de cuidado na hora que a gente vai trabalhar com ele, porque ele é uma limpeza muito forte, em alguns momentos, principalmente para o escaldapé, é interessante a gente misturar a arruda com o sal grosso e o alecrim. Por quê? A arruda e o sal grosso vão fazer a limpeza, a arruda, além de limpar, ela vai proteger e o alecrim já vai entrar trazendo força para esse banho. Então, a gente colocou aqui o alecrim, vamos colocar um pouquinho do sal grosso. E para o sal grosso não ficar molhado, é sempre legal a gente colocar ele em um vidrinho que seja hermeticamente fechado, né? Então, tá aqui o vidrinho e a gente vai colocar um punhado de sal grosso também nesse banho. Depois de colocar o sal grosso, a arruda, a gente vai colocar a água. Muito importante que a água, ela é o condutor. E esse condutor, ele vai fazer com que nessa infusão, assim como quando a gente faz um chá, que faz com que o meu corpo possa absorver tanto o meu corpo físico quanto o meu corpo sutil. Então eu vou colocar a água dentro da bacia, já nessa intenção de uma comunhão com as propriedades mágicas das ervas, pensando nessa vitalidade, nessa força, nessa coragem na minha caminhada para vencer as demandas, as lutas. Depois de colocar a água, a gente mexe com a mão. A água não pode estar muito quente a ponto de machucar, né? Então tem que ser bem dosado. O mais importante é a sua saúde, a sua integridade. E vamos macerar as ervas. O que é macerar? A gente vai passar uma erva na outra, vai esfregar uma erva na outra. E nesse macerar, a gente pode rezar, a gente pode cantar, porque nesse momento a gente já está recebendo os benefícios da erva. No momento em que a gente está aqui tocando essa água, que está com a arruda, que está com o alecrim, que está com o sal grosso, a gente já está recebendo os benefícios. E aí a gente pode entoar um canto. Vou cantar aqui para vocês. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. E aí macera mesmo. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo o lírio, lírio é, colhendo o lírio, lírio é, colhendo o lírio pra enfeitar o seu lugar, colhendo o lírio, lírio é, colhendo o lírio, lírio lá, colhendo o lírio pra enfeitar o seu lugar. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. E aí você leva o tempo que você quiser, é o seu banho. Você também, se for um terapeuta, pode oferecer
essa mesma combinação, arruda, alecrim e sal grosso, para fazer um escaldapé excelente. E no momento que estiver preparando o escaldapé, também fazer uma oração, a sua oração, ou colocar uma música, fazer desse momento um momento especial, porque ele é, né, para entrar em contato com essas ervas. Pode usar alguns instrumentos, por exemplo, o maracá, que ele vai trazer mais força ainda para essas ervas. E a gente já está aqui com o bastão de ervas, que também é um bastão defumador, um bastão feito de ervas secas, que pode ser usado no momento em que você vai fazer o banho, também para preparar esse banho e se preparar. Então a gente pode, sempre lembrando que o bastão de ervas ele precisa estar com um pratinho embaixo para não queimar o entorno, não cair, queimar alguma coisa, algum tecido. Então é um cuidado que precisa ser tomado. Esse bastão de ervas, ele é um bastão que está em consonância com esse banho, então ele também foi feito para limpeza, vitalidade, força, coragem. E a gente vai acender o bastão. Lembrando que é um bastão natural, então ele não vai queimar durante muito tempo porque não tem pólvora. E você vai precisar acender ele de novo. Se tivesse cheiro na câmera. Então a gente vai vir aqui. Esse bastão você pode fazer a defumação do ambiente, fazer a defumação de você mesmo, da pessoa que você vai receber. E aí você pode usar esse bastão para defumar também esse banho, para preparar esse banho e o ambiente que você vai receber o seu cliente ou então o seu amigo, o seu namorado. E depois de certo tempo, essas ervas, elas já vão estar pesadas, já vão estar ativadas. Você vai levar essas ervas no alto da cabeça e vai fazer mais uma vez a oração, que essas ervas tenham força viva e ativa, capaz de curar e trazer benefícios para mim e todos ligados a mim. Vai tomar o seu banho. Se você puder fazer banho de cabeça até o pé, você joga na cabeça, isso vai depender de cada um. Ou então, você vai fazer o banho do ombro para baixo. O importante é não limpar essa água. Você tira o excesso de folha, vai se secar e vai deitar. Vai dormir. Cuidado que você não tenha contato com ninguém depois de fazer esse banho, porque isso é um banho de limpeza, para que você realmente possa aproveitar todas as propriedades das ervas. E aí, gente, feito isso, tanto o banho quanto o bastão defumador, você teve com 5, 6 reais, você teve uma magia extremamente poderosa. Se você está precisando aí ter força para vencer as suas lutas, as suas demandas, com um ramo de alecrim, um ramo de arruda e sal grosso, não teve necessidade de entregar a sua espiritualidade na mão de ninguém, você mesmo está cuidando dela. E com certeza os seus dias vão ficar muito felizes de você estar dando essa atenção para a sua espiritualidade. Então, a aula 2 é isso que eu queria deixar para vocês, que é no simples que a Mulambo trabalha, que não precisa de muita coisa, precisa de coração, de ativação, de entrega. E a gente vai nas próximas aulas aprender como comercializar, como colocar uma cara do seu produto, mas isso é muito importante que vocês entendam que primeiro vocês precisam cuidar de vocês. Isso que eu ensinei aqui é o básico, né? Para vocês cuidarem de vocês, se conectarem com a natureza, se conectarem com a frequência das ervas, descobrirem quais são as ervas também que têm frequência com vocês.